O boletim do meu filho chegou e com ele um diagnóstico que eu não esperava. Esse é o tema aqui no Pelo Amor de Deusas, né, para as mamães com filhos na idade escolar. E um tema muito atual e que cada vez mais tem essa demanda para a gente poder conversar e a gente entender como mães qual o melhor caminho. E a minha convidada hoje é a Renata, psicóloga. Rê, se apresenta aqui pra gente, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Renata Cavalcante Giaculi, sou psicóloga, mãe e uma mãe que já passou por isso. Ah, que bom! Então, além de ser profissional, você passou por isso para poder contar. Então eu vou falar não só na parte teórica, mas também com propriedade da experiência que eu vivi com a minha filha mais velha. Então conta por que a importância desse tema, Rê? Bom, eu atendo crianças, pré-adolescentes e adultos. E a parte escolar, a primeira infância da criança, ela é muito importante, ela vai determinar a vida adulta. Então, o que nós vemos hoje é, os filhos, eles parecem que estão vindo com uma bagagem, com uma missão de serem gênios. Então, a gente está deixando de ter crianças e olhando para crianças, colocando sobre elas uma carga muito pesada, com uma rotina muito pesada de aprendizado, de atividades extras, né? E com isso, nós estamos deixando de cada vez mais trabalhar a criança. Então, por que é um tema tão importante? O boletim, a nota, né? O final do ano vem aí, nós estamos no pós-pandemia, a gente não pode excluir isso. As crianças, nós tivemos aí, o mundo teve 2 anos que foi dada uma pausa. E a pandemia, ela atrapalhou muito, porque aulas online não funcionam, não funcionaram. Então, elas deixaram, sim, de aprender, de estimular, de ter outros estímulos, porque a sala de aula, ela é um local de aprendizado. Então, não só na parte teórica, não só na parte cognitiva, parte social, mas de todos os estímulos que você tem de socialização dentro de uma sala. E essas crianças foram privadas disso. E, antigamente, a nota definia a criança. Então, uma criança que tirava 9, 10, eram super alunos. Com o passar do tempo, a psicologia foi percebendo que, principalmente nós temos aí livros como o Mindset, foi percebendo que muitos gênios, crianças gênios que tiravam ótimas notas na primeira infância, quando chegaram na vida adulta, não viraram, vamos dizer assim, pessoas como o esperado. Né? Super bem sucedidas, Sucedidas, né? Exatamente. Então, começou aí uma investigação. Peraí, mas será que a nota define, é tão importante? O que a nota do meu filho, o que eu posso fazer quando eu recebo o boletim do meu filho? Então, a primeira coisa que eu oriento os pais é o seguinte: filho é ego, é a nossa extensão. Então, quando eu vejo que o meu filho está indo mal na escola, que o meu filho está fracassando no aprendizado, eu tenho a sensação de que é o meu fracasso. Sim. Então, eu estou fracassando. Então, eu lido com a minha frustração. Porque todo mundo quer ter um filho, né? Esse aqui é meu filho, ele fala inglês, ele fala 3 idiomas, ele tira 10 em tudo, esse é o meu pequeno gênio. E quando você tem uma nota, isso vem contra a sua expectativa. Então, é expectativa versus realidade. Só que quando o boletim chega, você tem a oportunidade de, através do acolhimento, transformar a vida, o futuro dessa criança. Então, os pais, por que é de extrema importância? Porque os pais, eles têm a oportunidade de fazer o filho crescer ou fazer o filho diminuir, paralisar e traumatizar.
Então, muitas mães, eu dou consultoria em escola, ontem atendi uma mãe, ela falou, o meu filho está chorando para ir para a escola, eu tenho medo de traumatizar ele. O que traumatiza a criança é quando ela lida quando ela vê que os pais estão se sentindo tristes porque ela fracassou. Então, o fracasso dela causou a tristeza dos pais, então ela é uma fracassada. Entendo. Uhum. Eu atendo muitos adultos que tiveram dificuldades ao longo da vida, porque lá na infância ouviram as palavras, você é burro. Você não faz nada direito. Você não faz nada direito. Tá vendo? Nossa, de novo. Mas você não consegue mesmo. Uhum. Então, essas palavras, os pais, nós pais, nós temos o poder das palavras de construir alguém ou de destruir. Com certeza. Não sei se você conhece, mas, por exemplo, não sei se você conhece a história dele, mas Thomas Edison, criador da lâmpada. Uhum. Não sei se você conhece a história dele. Por trás de Thomas Edison, até hoje, a mãe dele é homenageada no Dia das Mães. Por quê? Porque Thomas Edison, a mãe dele foi chamada na escola. E aí a diretora deu um papel, um diagnóstico, um boletim, a gente não sabe, e falou para a mãe que ele tinha algum problema, que ele não era normal, que ele não acompanhava as outras crianças e que ele estava sendo expulso da escola, porque ele não era igual às outras crianças. Thomas Edison perguntou para a mãe o que era aquele papel. E a mãe falou para ele, olha, aqui, filho, tá dizendo que você é um gênio, que você é muito inteligente e que essa escola, ela não consegue. Você precisa de uma escola muito melhor, porque essa escola não consegue te acolher. E a mãe de Thomas Edison, então, começou a educar a Thomas Edison em casa. Então, a alfabetizá-lo em casa. Uhum. E Thomas Edison é Thomas Edison. Uhum, que todo mundo conhece até hoje. Exatamente. Uhum. Né? Eu lembro até hoje, quando eu encontrei com a doutora Suleima Cury, eu estava um pouco triste porque eu tinha acabado de receber o boletim, tinha acabado de receber o diagnóstico. E ela me contou, ela falou assim, Renata, você sabia que o doutor Augusto Cury, quando criança, foi diagnosticado com TDAH? Uhum. E hoje ele é o doutor Augusto Cury. Uhum. Né? Então, o que eu preciso olhar? Quando eu recebo um boletim, quando eu recebo um diagnóstico, eu preciso deixar de olhar com uma lupa e olhar o macro. Eu preciso deixar. Por quê? Porque senão eu vou errar. E eu vou perder a oportunidade de fazer do meu filho alguém que vai ter um sucesso. Uhum. Por quê? Porque a criança ela precisa saber que, independente do desempenho dela, ela continua sendo amada. Ela continua sendo acolhida. Ela continua podendo ser ela. Que independente se o mundo rejeitar, ela vai ser acolhida em casa, né? Para ela se sentir segura. Por quê? Porque o fracasso na escola vai gerar insegurança. Sim. E você tá falando isso e bate muito com a minha terapia. E nesses tempos a gente tem trabalhado uma questão da escola da minha filha, né? E a minha psicóloga tem me ajudado indiretamente nesse primeiro momento com a Maria Luísa, né? E aí toda noite a gente chega, toda noite eu faço palavras de afirmação com ela antes de dormir, desde neném. Então você é capaz, você é merecedora, todas as noites, porque eu acredito que palavra de mãe tem poder, não tem aquela coisa assim, se a mãe falou, não, leva o guarda-chuva porque vai chover, e tá maior sol, mas a mãe falou vai chover. Leva o guarda-chuva e de preferência o casaco. Então eu acredito muito no poder das palavras e de mãe muito mais. Então todas as noites eu falo palavras de afirmação para Maria Luísa, né? Você é capaz, você é merecedora, você é luz, você é imagem e semelhança de Deus. Enfim, o que vem na minha cabeça eu vou falando. E aí, como um dos exercícios, a gente mudou o discurso. Então a gente viu que a Maria Luísa não estava se sentindo tão segura quanto eu imaginava, e a gente viu que ela não se sentia tão amada quanto a gente imaginava que ela poderia se sentir.
E aí eu e meu marido começamos. Porque a gente te ama independente da escolha que você fizer, independente do caminho que você escolher. A gente te ama com suas qualidades, com seus defeitos. Porque a gente também tem defeitos. A mamãe também não faz isso, a mamãe também não erra, a mamãe também às vezes não grita, não perde a paciência. E a gente começou a falar, a mãe falou assim, ai mamãe, nossa, por que vocês estão falando isso toda hora? Eu já cansei, eu já entendi. Eu já entendi que eu posso fazer qualquer coisa, vocês vão continuar me amando, não precisa ficar falando, eu já cansei. Vamos mudar no mantra. E aí foi interessante porque eu comentei antes de gravar que ela tá fazendo experiência no integral pra ver se ela gosta, né? Pra gente reorganizar os horários da família, enfim. E no dia que ela fez o integral, além dela não ter gostado, tumultuou toda a vidinha dela, né? De rotina, tudo. E naquele dia em especial tinha um congresso do meu marido, que ele organizou, ele era o presidente, e à noite eu quis prestigiá-lo. Então, ela ficou com a minha mãe, não pude acompanhá-la como sempre acompanho nas tarefas, enfim. Ela não fez a tarefa de inglês. E eu não sabia. No dia seguinte, eu peguei ela na escola. Ela falou assim, mamãe, olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu não fiz a tarefa de inglês e eu tirei 0. Mas você já sabe por que eu tirei 0, né? Porque, olha, minha vida tava uma confusão ontem, eu não tinha como tirar outra nota. Eu nem lembrei que existia essa tarefa. Eu falei, bom, pelo menos ela tá mais segura. Eu falei, tudo bem, meu amor, isso pode acontecer. No trabalho da mamãe, às vezes, eu também esqueço algumas coisas e tá tudo certo. E bola pra frente. Então, eu achei legal, né? Ela falou, não, eu tirei 0, mas você sabe, né? Tá tudo bem. Eu falei, tá bom, tá tudo bem. Super bem resolvida. Maria não vai ser minha paciente. Não, a gente pensa que não. Todo mundo precisa de terapia na vida, não é por nada. Mas em 2019, eu sempre procurei estimular minha filha através da leitura, porque eu gosto de ler, então ela me via lendo. Mas em 2019... em plena pré-pandemia, eu fui surpreendida com o diagnóstico da minha filha. Eu percebia lá, né? Então, quantos anos ela tinha? Ela tinha 7 anos. Foi no 2º ano. Então, foi no final do 2º ano e o início do 3º. Então, as mães me perguntam, Renata, quais são os sinais? O que eu preciso observar com relação ao meu filho? Se meu filho tem algum distúrbio de aprendizagem, hoje em dia, abrindo parênteses, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós vivemos num mundo, né, onde é a cultura do remédio. Então, é muito mais fácil eu remediar do que eu tratar e curar. Uhum. Então, como que eu observo? Será que essa nota baixa, o que essa nota baixa representa? Será que a rotina do meu filho... Então, vamos separar. Com relação às notas, né? Meu filho chegou o boletim, ele está de recuperação, ele tirou uma nota baixa. O que eu preciso observar? Eu preciso observar como que está o meu filho emocionalmente. Será que ele está com alguma dificuldade pontual em alguma matéria? Será que ele está com alguma dificuldade de socialização na sala de aula? Será que ele não está entendendo o que está sendo passado para ele? Será que ele não está entendendo? Então, olhar o macro. Peraí, deixa eu olhar como é que foi o ano do meu filho. Será que ele passou por perdas? Será que ele presenciou muitas discussões entre eu e meu marido? Será que ele perdeu um bichinho de estimação? Então, eu não posso olhar só para o mês de dezembro, eu não posso olhar só para o semestre, eu tenho que olhar o macro. Uhum. Eu tenho que olhar a somatória, porque a nota, muitas vezes, é a ponta do iceberg. Uhum. Então, é algo que mostra assim, olha, vamos olhar, vamos analisar. E aí, quando eu recebo essa nota, primeiro, eu preciso entender que o meu filho já recebeu lá na escola, ele sabe. Então, ele já está se sentindo fracassado. Uhum. Então, eu tenho a oportunidade de acolher, de falar para ele. Eu sempre falo isso para minha filha. Nós estamos chegando aí
no final do semestre, e ela fala assim, mãe, se eu tirar um 7? Eu falei, filha, tudo bem. E se eu tirar um 6? Tudo bem. E se eu tirar 10? Eu falei, tudo bem. Ela, tudo bem? Eu falei, filha, nota não define ninguém. O importante para mim não é a nota. O importante para mim é saber se você está absorvendo o conteúdo que está sendo dado. Uhum. Porque nota, tem muita criança que tira 8, 9, 10, mas que não dá bom dia pro tio da cantina, não dá boa tarde pro tio da portaria. Tem muita criança que tira 10, mas maltrata, faz bullying com o amiguinho. Tem muita criança que tira 10 e não respeita o pai, a mãe, os professores. Então, a nota não define quem eu sou. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, bom, os sinais de alerta. A partir da alfabetização, tem algumas coisas que são normais. Hoje, as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola. Então, eu preciso entender que até o primeiro ano, o intuito do meu filho ir para a escola não é para ele ter a letra, né, de uma caligrafia perfeita. Nossa, Renata, ó, eu vou te falar uma coisa. Você tá falando, tá vindo um filme na minha cabeça, porque na pandemia que a gente viu mais a realidade, né? E a minha filha tava na pandemia no grupo 5, que seria... O que seria? Antes do primeiro ano. Tá? Antes do primeiro ano. Cada escola aí tem uma nomenclatura, né? E ela tava aprendendo... Como é bem o início, não era nem uma alfabetização em si, porque a alfabetização seria no primeiro ano, seria uma pré-alfabetização. E aí tinham as reuniões online com os pais, todos os pais, né? As perguntas eram uma coisa assim, eu ficava olhando, meu marido era assim, tia, é o seguinte, veio o livro da escola e o meu filho lê tudo, ma, pa, na, tá, ele não consegue ler tudo. Aí eu falei pro meu marido, falei, gente, mas é pra gente ler o livro pra criança. Não é pra eles. Demora demais, não sei. Meu marido só falou assim, você não é mãe, não é amiga dessas mães, não, né? Eu falei, nossa, eu fiquei assim, com a preocupação das mães na pandemia. Mas eu falei, meu Deus, o povo tá falando de vestibular. O quanto a pandemia, para crianças de 5 anos, como seria a pandemia, se eles iam passar no vestibular. Porque eu assim, ó, eu fiquei olhando e falei, gente, não tô acreditando que eu tô vendo essas coisas. E é verdade, as mães se preocupam, elas ficavam com os filhos. E vou te dizer, o que eu via pelos relatos lá, elas ficavam junto na aula online, e apagava e corrigia. E elas tentavam ensinar o filho. Olha essa letra. E a minha filha na aula online, não tô falando que eu sou mais ou menos, nada disso, mas eu sou muito desencanada. Falei, gente, o mundo tá passando por isso. Vai ter déficit de aprendizado pra todas as crianças do mundo. Não é só pra minha filha. Um dia ela vai aprender a ler, um dia ela vai aprender a escrever, um dia ela vai aprender a fazer conta, um dia vai. Ninguém sai da escola sem aprender, no mínimo isso, né? E aí eu precisava trabalhar e a aula online era minha babá eletrônica. Então eu deixava ela na aula online e ia fazer o que precisava fazer. Era a minha chance. E ela se virava, do jeito que ela fazia tava bem, e tá tudo bem, se fazia tava bem, se não fazia tava tudo bem. E ela se virava, né, até Ai, meu Deus, foi até uma vergonha que eu passei, porque ela ficava na minha clínica e era aula de educação física e era boliche online. E aí ela pediu pra pegar uns pinozinhos, assim, uma bola, era essa brincadeira. A hora que eu olho, ela pegou no meu consultório dilatadores vaginais. Você sabe, né, que parece, não preciso falar o quê. Só que eles são bonitinhos, tudo colorido, roxinho, pink, entendeu? Ela colocou, montou os pinos e começou a jogar bolinha. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, a assistente social vai me chamar. Olha a Cláudia aparecendo na EPTV por outro motivo. E aí, mas eu achei muito legal, porque ela se virou. Lógico que ela não entende, né? O que significaria aquilo, mas assim, ela se virou, então pra gente foi leve e ela se alfabetizou, tudo. Eu acho que é muito o olhar da família mesmo. Da família, é entender o pré, né? Uhum. Então, os 7 primeiros anos da criança
eles são de extrema importância. Ele vai ser a base pro pré-adolescente, pro adolescente, pro jovem e pro adulto. O meu maior público que tem, vamos dizer assim, o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, de crise de pânico, são quem são? São jovens que vão prestar vestibular. Então, o último ano do ensino médio, eles entram em crise de pânico, não dormem, não comem. Então, é o meu maior público. E quando você conversa com esses jovens, você percebe que onde que está a raiz? Lá atrás. Lá quando eu estava na escola, no prézinho. Por quê? Eu trabalho em escola, presto consultoria em escola, e a gente sempre orienta os pais. Olha, o seu filho, ele está vindo na escola para aprender a se socializar, para aprender a pegar o lápis, para praticar. Só que isso é de uma forma leve. Então, prazerosa, quando vai, né, uma tarefa para casa, é algo para você estimular a autonomia da criança. Então, a criança que está indo para a escola, normalmente com 2 anos, com 2, 3, eles começam a trazer o livrinho para casa, para os pais lerem e eles fazerem o desenho. O que acontece? Nós temos pais que lê a história, faz o desenho. Não, faz o seu nome. Não é possível que seu nome... 3 anos e meio você não sabe fazer seu nome? Que letra é essa? Apaga. Não tá... você pode melhorar. Então, é tomar cuidado com a cobrança. Por quê? Eu sou aquela que levanta a bandeira de que até 7 anos, até 10 anos, até 12 anos, você tem que aprender a ser criança. Eu falo sempre para minha filha, porque a minha filha vai fazer 11 anos, e ela fala, não, eu não quero brinquedo. Não, você vai ganhar o brinquedo, porque você é criança. E aí eu lembro que um dia eu fiz uma régua, e eu falei, olha, normalmente a gente vive de 80 a 90 anos, vai depender da prática do exercício e da dieta saudável. Mas de 80 anos do ser humano, você tem 12 para ser criança. Então você tem 12 para brincar, para se divertir, para ser criança. E foi até uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, na pré-pandemia, de que as crianças não estavam brincando, estavam deixando de brincar. Porque a cobrança em cima delas estava tão grande que aí a gente tem outras consequências. A gente tem uma menarca vindo cada vez mais cedo, com 8 anos. Tem crianças com 7 anos, meninas com 7 anos sendo a primeira menarca. Por quê? Eu preciso olhar, peraí, como é que eu tô tratando essa criança? Então, até o primeiro ano, o importante é eu estimular o meu filho, é eu falar, nossa, tá ótimo, muito bem, você se esforçou, você tem se esforçado. Olha, eu acho que você pode melhorar, eu acho que você pode colorir um pouco mais esse desenho. Mas é diferente de falar, nossa, mas esse desenho não tem cor. Não, apaga e faz de novo. Sim, com certeza. Né? Eu lembro que na pandemia, lá no colégio da minha filha, tem Olimpíada de Astronomia, de Matemática. E na idade dela era Olimpíada de Astronomia. E teve a Olimpíada na pandemia. E aí eu perguntei se ela gostaria de participar, porque não é obrigatório. E ela falou que queria. Falei, será, né? Enfim, veio a prova online. E ela não sabia nem ler. Então, eu tinha que ler a pergunta, ela me dizia a resposta e eu clicava lá. Enfim. Foram. Aí, no dia da prova, sentei com ela. Vamos lá. Ela sabia umas coisas que eu não tinha nem ideia. Minha vontade era de abrir o Google e descobrir. Eu não sabia, não lembrava de muita coisa. Não lembrava nem mal o nome dos planetas. E ela sabia os planetas e sabia que Plutão, nem sabia que Plutão não era mais um planeta, é planeta não, sei lá que raio. E ela sabia um monte de coisa, sei lá, umas coisas assim que eu nem sabia que existia. E eu falava, o planeta não sei o quê, ela, pá, nem esperava eu ler as perguntas. Eu fiquei... E eu assim, no Google. Deixa eu pesquisar no Google. Enfim, eu achei, me surpreendeu. Eu falei, mas da onde que ela veio essas coisas que eu não sei? Né? Da escola, com certeza. Aí ela pegou, veio a nota, ela tirou um 8.
Eu olhei e falei, gente, ela tirou 8. Eu teria tirado uns 2. Se fosse eu, tinha tirado no máximo 2. Eu falei, gente, eu não tirei um 10. Eu falei, mas você tirou um 8. Eu falei, Maria, a gente tem que celebrar. A gente fez uma celebração por ela ter participado, por ela ter coragem de participar, enfim. E aí pra ela, a celebração é comida, né? Então, a gente foi no restaurante Maria das minhas. No restaurante que ela ama, pra celebrar a conquista dela. E não importa que eram 10, né? Assim... assim, excelente exemplo. Porque quando você faz isso, você direciona, você celebra, você exalta o esforço. Uhum, sim. Então, a autonomia dela querer participar, o esforço dela que ela teve para poder participar daquilo. Sim. Uma das maiores bailarinas do balé Bolshoi, primeiro que a primeira infância foi toda com escola diagnosticando com TEA, né, transtorno do espectro autista. Olha, ela tem alguma coisa de errado, ela é autista. Só que quando chegou na adolescência, antes o médico descobriu que ela não era autista, ela apenas tinha um dom, um ouvido que respondia a um estímulo musical fora do normal. Uhum. Ela tinha uma sensibilidade. Hoje ela é uma das bailarinas mais famosas do balé. Uhum. Mas ela teve uma competição e ela quis participar. Ela quis participar e quando ela verbalizou para os pais, eu quero participar. E ela tirou o 5º lugar. Então, ela ficou em 5º, ela não ficou nem entre as 3 primeiras. E ela ficou, os pais contam que ela saiu chutando a bolsa, aquela revolta, fiquei em 5º. Eu sei, quando eu não passei na carta de motorista, eu voltei pra casa chorando. Hoje, quando eu reprovei na baliza. Quem nunca, né? E ali os pais perceberam que eles tinham a oportunidade de fazer ela crescer ou desistir. Uhum. Então, o pai chegou para ela e falou assim, filha, olha, você dançou super bem, você foi bem, você se esforçou, você teve a iniciativa de participar de uma competição. Mas, se você quer ficar entre as 3 primeiras, você vai precisar se esforçar um pouco mais. Você vai precisar dedicar um pouco mais de tempo para isso. Uhum. Aconteceu isso na nossa família recentemente também com a nossa filha. E meu marido falou a mesma coisa para ela, que ela queria o papel principal e ela tava arrasada porque ela não tinha, e ela tava torcendo pra amiguinha não ir no balé pra ela pegar o papel. Aí meu marido, não é isso. Não é esse o caminho. A gente conversou com ela justamente nesse sentido. Se você quer aquele papel, você precisa trabalhar um pouco mais, porque o que você fez não foi o suficiente para pegar o papel nesse ano, Exatamente. Né? Então, assim, um ótimo exemplo que fica aí para as mães de como que eu lido, tanto com 10 e também com 8. Eu tenho a oportunidade de mostrar para o meu filho que eu vou precisar me esforçar. Eu não vou precisar ser perfeito. Sim. Esforço é diferente de perfeição, né? E quando, Renata, que eu devo ficar atenta? Isso. Como que eu começo a observar que tem algo ali que parece que não está se encaixando, que é uma luz amarela para mim? A partir do 1º ano, bom, hoje nós temos a mudança da lei, então crianças que fazem aniversário, por exemplo, a minha filha foi pro 1º ano com 6 anos. Eu acho muito cedo. A minha também. Eu acho muito cedo. E com a mudança da lei, em 2017, as crianças que nasceram após o dia 29 de março, não vou me lembrar, elas vão pro 1º ano com 7 anos. Então, por exemplo, meu filho, caçula, ele vai para o 1º ano com 7 anos. Então, ele faz 7 anos em abril e em fevereiro ele começa o 1º ano. Por quê? Porque justamente descobriu-se que
lá no futuro, essas crianças apresentavam, quando chegava no 8º, 9º ano, que elas não tinham a maturidade para receber aquele conteúdo. Uhum. Então, o primeiro ano, o que é normal? É normal aquela letra cursiva aglutinada, aquela letra que você olha e fala, que lindo! Eu tô sem óculos, o que tá escrito aqui mesmo? Põe a desculpa no óculos, gente. Eu faço isso também. Eu tô sem, cadê meu óculos? Eu falava assim, a mamãe não aprendeu desse jeito. Como que você escreveu? O que você escreveu? O que tá escrito aqui? Bem isso. Então é normal, porque eles estão aprendendo. Uhum. Então o primeiro ano é um lugar de aprendizagem. Aliás, a vida, né? Uhum. É um lugar de aprendizagem. Então eu vou contar a minha experiência. O que aconteceu comigo? Primeiro ano tinha lá, mas eu sempre, tranquilo, normal, eu me preocupava mais com a parte comportamental, como ela lidava com a frustração, com dividir, com os amigos, com a socialização, do que eu sempre fui uma mãe super tranquila, porque eu costumo dizer que se eu dei certo, qualquer um dá. Porque eu passei a minha história acadêmica é de alguém que estudou em escola pública a vida inteira, né? Eu brinquei essa semana, falei, gente, me descobriram, porque saiu uma reportagem de um professor falando de uma aluna que ficou reprovada em matemática, e ela foi bem em psicologia, tirou nota máxima. E a matemática me tirou 2 anos do vestibular. Então eu tirava... eu quase gabaritava história, geografia, ia super bem em redação. Quando chegava na matemática, na física, era quase próximo ao zero. Ontem eu fui somar o stop, não tava conseguindo. Falei, cada hora dá uma soma aqui. Dá a calculadora. Meu marido, pega o celular, Cláudia. Pega o celular. Meu marido, ele fala assim, fala a verdade, você criou a calculadora, né? Foi você que criou. Nossa, mas pra criar aquilo ali precisa ser bem gênio, né? Então acho que eu não criei. Então, e ela sempre cresceu ouvindo essa história, né? Olha, eu fui me desenvolver, eu cresci num ambiente onde a minha mãe falava, nossa, mas você é burra mesmo. Nossa, mas, de novo, nossa, olha só, matemática, você está de recuperação de novo, vai atrasar nossas férias. Então, aquilo, para mim, foi algo, assim, que traumatizou. Só que quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu lembro que eu dei um tapa na mesa. Eu falei, chega desse bullying em casa, esse bullying domiciliar. Eu vou provar para mim mesma que eu consigo, que eu sou capaz. Então, e naquele ano eu entrei no quadro de honra da escola. Lógico que o quadro de honra excluía a matemática, tá? Não entrava a matemática, das outras matérias, tá? Porque senão não tinha. Mas, enfim, então, o primeiro ano, ele é ali uma base para o segundo ano. O ideal aos 7 anos, nós temos uma maturidade a nível cerebral para aprendizagem. E a minha filha no primeiro ano, tudo bem, e eu sou aquela mãe que eu não espero a escola me chamar, eu tenho esse costume de ir lá, olha, tá tudo bem. Eu também, né? Assim. E foi assim, primeiro ano. No segundo ano, quando ela tinha 7 anos, eu já percebi ali que emendava uma palavra com a outra, uma aglutinação. Então, quando ela tinha 7 anos, que alguns vão estar no primeiro ano e outros no segundo ano, já tinha ali, fui no bosque. Então, era F-U, no bosque, tudo junto. E eu olhava e eu perguntava para a professora, olha, tá normal isso aqui? Não, super normal. Ela foi primeiro ano com 6 anos, super normal, tal. Até que... E ela em casa era assim, eu falava, Ana Luísa, vai ali no quarto, abre a gaveta e pega a camiseta que tá na segunda gaveta. Ela ia no quarto. Aí ela abria a gaveta. Aí ela demorava. Quando eu via, ela tava brincando, fazendo outras coisas. Quando isso não acontecia, ela voltava e falava, o que é pra pegar mesmo? Vixe, Maria, olha eu aí. O que é pra pegar mesmo? A gente se identifica, né?
Até então eu achava que, né, herdou, né, da mãe, o DNA. E até que... Mas ela assistiu um filme inteiro. Então, o que a gente aprende? A pessoa com TDAH, ela não assiste um filme inteiro, ela não consegue começar e terminar. Não, tudo que ela começava, ela terminava. O armário é desorganizado. Não, tinha um quarto organizado, tinha uma organização. Ela sempre foi muito caprichosa com as coisas dela. Mas tinha aquelas coisas de esquecer o casaco, né? Na festa, a garrafinha na escola, a lancheira, mas isso, né? Eu achava que é normal. Uhum. Eu esqueço, às vezes, né? Quem nunca? Pois é, eu esqueço tudo. Até que também. no terceiro ano, no início... E assim, primeiro e segundo ano, as notas dela sempre foram 8, 9, 10. 8, 9, 10. Por isso que eu falo, nota não define ninguém. Uhum. Até que no início do terceiro ano, eu comecei a olhar no livro que eu acompanho e ler o recado da professora. Não terminou. Inacabado. Não terminou. Não terminou. Só que a escola não me avisou. A escola não me chamou. Eu marquei e eu lembro até hoje que foi um mês antes de fechar tudo. Eu marquei uma reunião com a escola e eu falei, olha, tá vindo muito, não terminou, tá conversando muito com os amigos, né? E aí a escola, os professores falaram, olha, ela se distrai muito, ela não termina as tarefas, ela conversa o tempo todo. Então foi como uma bomba na minha cabeça, porque primeiro partiu de mim marcar essa reunião com a escola. Então eu falo para as mães, não esperem. Não espera a escola sinalizar, porque às vezes vai passar um tempo muito grande. Você vai perder tempo. E aí, quando o pai percebe, a ideia é ir buscar e que mais? A primeira coisa olha, ele está se distraindo, não está acompanhando a turma, porque foi o que eu ouvi. Ela está se distraindo, ela não está acompanhando a turma, ela não termina, ela demora demais para copiar. E aí, como eu sou psicóloga, o que eu fiz? Falei, bom, vamos investigar. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu tenho uma amiga que é neuropsicopedagoga, porque como eu não trabalho com essa parte de transtornos de aprendizagem, eu encaminhava para ela os pacientes. E eu lembro até hoje que eu liguei para ela e falei assim, olha, tem uma paciente muito especial, muito amada, linda, para te indicar. E ela falou, Falei, a minha filha. Aí ela, oi? Como assim, sua filha? Porque a minha filha estava indo pro terceiro ano, ela estava no terceiro ano. E aí eu comentei com ela, e ela fez a parte de avaliação, toda a parte de avaliação cognitiva, todos os testes, porque em Ribeirão só algumas neuros fazem esse tipo de teste. E aí veio o diagnóstico de um TDAH. Veio como uma bomba na minha cabeça. Porque a gente, como mãe, a gente se culpa. É aquilo que eu falei. O fracasso do filho... reflete. Você fala, eu fracassei. Não foi ele que fracassou, fui eu. Mas qual é o X da questão? O TDAH, ele é a ponta do iceberg. Então, muitas vezes, o que falta é conhecimento. Porque o diagnóstico, ele é como se fosse uma rota. Para direcionar. Agora, fechar, quando eu fecho, eu tenho que avaliar o macro. Então, eu não tenho especialização em TEA, então vamos falar do TDAH. O que eu tenho que fazer quando o meu filho recebe um diagnóstico de TDAH? A primeira coisa, o TDAH, ele é um sintoma. Eu preciso descobrir a causa. E o que nós temos muito hoje, principalmente no Brasil? TDAH. Marca o neuro e começa a tomar medicação. Que é a Ritalina, hoje é eu acho que é bem isso que você falou, né, Rê? É a gente olhar pro macro, né, num primeiro momento.
Então, é isso que os pais podem fazer? Devem fazer. Então, eles devem olhar e falar, tá, deixa eu ver o que está causando o TDAH no meu filho. E uma coisa que não é falada e que veio como eu já tinha ouvido falar, mas vamos dizer assim, eu fui assertiva porque eu tinha um conhecimento. Só que muitos pais não têm. Toda semana eu atendo pais e eu falo isso e eles falam, oi? Né? A primeira coisa que eu preciso fazer é marcar um neuro, sim, eu tenho que fazer a investigação, eu tenho que ter o diagnóstico, mas antes de medicar, eu preciso passar o meu filho com uma fono para fazer o quê? Um exame de processamento auditivo, que é pouco falado hoje em dia. O processamento, e aí as pessoas confundem muito o processamento auditivo com não ouvir bem. E não tem nada a ver com isso. Então, é esse o passo. Então, passar pela fono. Fazer o exame do processamento auditivo. Passar pela fono, passar por uma psicóloga. O ideal é uma neuropsicopedagoga. Tá, para poder analisar. Isso. Mas tudo isso é após o processamento auditivo. Entendi. Por quê? Porque na maioria das vezes, por exemplo, no caso da minha filha, o que deu alteração? Processamento auditivo. E aí tem um outro caminho, né? E aí, não adianta eu medicar. Por quê? Porque no processamento auditivo, é muito comum, até você que lida com gestante, com bebês, o que acontece? A criança, quando ela tem refluxo, tampa o ouvido, né? Principalmente o refluxo oculto. E aí uma área do cérebro não é estimulada, que é a área do processamento. E ela teve um refluxo muito forte. Intenso. Olha como é importante, né? Olha como, se você não olhar o macro, você vai medicar. Sim. Rê, e pra gente encaminhar aí pra uma finalização, então qual que seria o resumo aí pro pai poder buscar, pra mãe que tá ouvindo aqui ficar mais tranquila? Diagnóstico não define ninguém. E aí a gente tem o exemplo de Thomas Edison e muitos outros. E o que a gente pode fazer? Eu acho que os pais também estarem no processo terapêutico pode ajudar muito, né? Ajuda muito, porque quando eu cobro muito do meu filho, eu preciso olhar em que área que eu fracassei como criança. Né? O que eu quero que o meu filho seja que eu não fui. É acolher e é entender que o meu filho, ele precisa ser criança, ele precisa ser feliz, ele precisa ser amado, independente dos resultados. Né? Eu preciso tomar muito cuidado para não deixar que um diagnóstico defina quem ele é, defina o futuro dele. Eu preciso ter muito cuidado para não deixar que uma nota no primeiro, no segundo, na pré-escola, defina o futuro do meu filho. É isso. Então, eu acho que essa mensagem que fica para quem tá assistindo, né, foi uma reflexão muito importante. Sim. E que a gente pouco ouve falar. Então, muito obrigada, viu, Rê? Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui. Obrigada, um beijo. Um beijo.